Que legal, sejam todos muito bem-vindos. Dá tempo de você encaminhar o aviãozinho que está aí no canto inferior da sua tela, para quem está no Instagram, ou que também quem está no Facebook ou no YouTube pode direcionar o convite para aquela pessoa que de repente não está aqui conosco, que você gostaria que ela estivesse aqui, escutando um pouco sobre performance humana. E hoje o tema é sensacional. E eu espero que você goste. Muito bem, vamos já finalizando aqui a música. E sempre eu coloco uma música que tem tudo a ver com a nossa temática, que a gente vai desenvolver, evidentemente, né? E olha essa letra aqui do Almir Sater tocando em frente, junto, vou colocar aqui, junto com Renato Teixeira, onde ele fala aqui um dos versos, né? Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, ou seja, as profundezas, e cada dia eu aprendendo cada vez mais, sempre com o nascer do sol, né? E cada um de nós carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Isso é muito profundo, isso é sensacional e tem tudo a ver com o que nós iremos falar aqui hoje, que apesar do título ser jogar apenas o jogo da riqueza é um fracasso, evidentemente que não é só isso que é o ciclo da vida. Não é só isso a performance humana. A performance humana, ela abrange muito mais do que só a questão material, só a questão de riqueza. Existem outras riquezas inexploradas e começa a partir de nós. Por isso que eu acho muito interessante essa música que eu coloquei aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. E sempre também as nossas lives, a gente começa com alguns exemplos, né, de pessoas esportistas, de pessoas que marcaram época, de CEOs, enfim, de celebridades. E hoje também não é diferente. Está aqui o Oráculo de Omaha. O Oráculo de Omaha é uma cidade em Nebraska, nos Estados Unidos, e esse é um dos grandes bilionários, afortunados do mundo. É a 4ª maior fortuna do mundo, é o Warren Buffett. E por que eu trouxe aqui o Warren Buffett? É um exemplo para todos nós, um senhor de 90 anos de idade que continua morando na sua casa modesta, que foi a primeira casa que ele comprou. Ele mora até hoje no interior dos Estados Unidos, portanto em Nebraska. E ele, há mais ou menos 10 anos atrás, ele resolveu reunir os grandes bilionários do mundo, em especial nos Estados Unidos, para fazer doações em vida com relação às suas fortunas, né? E o que ele e o Bill Gates fizeram? Eles já assinaram o chamado Giving Pledge, que seria uma promessa de doação já direcionado o que vai ser essas riquezas dele. E ele doou metade da riqueza dele. E uma parte dessa fortuna dele, ele doou para a Fundação Bill e Melinda Gates já desde 2006. Uma simples bagatela de 30,7 bilhões de dólares. Só isso que ele doou para a fundação do Bill Gates. Fora a fundação dele também, que ele tem a Fundação Buffett. Fora outras instituições que ele também serve de filantropia e tudo mais. Só com essa doação para a Fundação Gates, Melinda e Bill Gates, ele torna-se com isso a pessoa viva e o maior filantropo que se tem no mundo capitalista até o momento, né? Esse é um exemplo de que não é só de riqueza que vive, riqueza material, dinheiro. Tem muita coisa por trás disso e é exatamente o que nós vamos falar hoje, da questão de que não é só o jogo da riqueza. Outros jogos aí por trás. Eu vou ativar os comentários de novo. Eu só queria saber se vocês estão aqui me escutando. Só dê um joinha se tá tudo bem. Você que está aqui, evidentemente, no Instagram, você que está no Facebook, você que está aqui nos acompanhando também no YouTube, dê só um ok, que a gente sabe se o som está legal. Hoje é um dia chuvoso aqui em terras amazônicas, né? É o nosso período de inverno, que é o inverso da região sul do país. E o nosso inverno aqui é
carregado de chuvas, não o inverno tradicional e convencional como a gente está acostumado com os casacos e tudo mais. Que legal! Então o som está bom. Eu recebo aqui o ok também do Facebook, do YouTube e aqui também no Instagram. Então vamos lá. O mais importante de tudo é nós sabermos fazer as perguntas certas para nós mesmos, né? Isso faz toda a diferença. Isso faz com que nós caiamos na real. Então comece sempre criando uma visão de aonde você está em determinado pilar da sua vida. Que você que nos acompanha aqui sabe que uma vida sistêmica, uma vida de alta performance, ela não é só exatamente dinheiro, de riqueza, como nós estamos destacando aqui hoje, mas envolve a parte espiritual, envolve a parte de família, envolve a parte intelectual, envolve a parte da servitude e assim sucessivamente, que nós iremos pontuar. Eu vou colocar aqui mais para frente um diapositivo para quem nunca nos acompanhou ou para quem já nos acompanha rememorar esses conceitos. Então, a gente tem que saber onde nós estamos no determinado pilar. Então, quando você faz essa pergunta, né, também da questão de se você é bem-sucedido ou não, ou o que é bem-sucedido, ou o que é riqueza, quais são as ideias, os pensamentos que surgem na sua cabeça. E aí você vai começando a racionalizar essa questão da performance humana. Então, como você define riqueza? Então, são pessoas, são TVs, carros, coisa que eu ainda não adquiri, bens materiais, coisas que eu não tenho e queria ter. Isso é sinônimo de riqueza para mim? Riqueza do ponto de vista material, eu estou falando aqui. Então, a definição, na grande maioria das vezes, da riqueza em especial, ela vem lá dos nossos primórdios, quando nós estamos na formatação da nossa consciência e também da nossa inteligência emocional, portanto da criança, lá dos nossos primórdios, lá do período de 3 até, uns falam até 15, 16 anos de idade. Então essa é a maneira onde começa a haver a solidificação desses conceitos. Então, já pensou se a riqueza é também trabalhar quando a gente quisesse, não olhar a conta bancária? Mas aqui é aquela coisa, quantas pessoas que você conhece hoje que trabalha 10, 12, 16 horas por dia apenas para comprar coisas? Coisas, sim, pagando aí seu cartão de crédito com joias, bolsas, seguros, combustível, prestações de carro, às vezes além do que ela teria uma capacidade para isso. Isso é uma pessoa que está talvez dissociada com relação à sua a vida sistêmica que a gente fala. O que eu tenho que pensar a partir de agora? Algo não está indo bem comigo. Então já é uma maneira de avançar, de racionalizar. Então, trocando isso a maior parte do tempo pagando coisas. Então, se você negocia o seu tempo de trabalho, né, que você tem da sua atividade laboral para você reverter isso em pecúnia, em dinheiro, e não há problema nenhum se esse seu trabalho te dá esse suporte. Agora, e se o seu trabalho você está apenas só tolerando ele? É um ambiente que não te está fazendo bem. Você tem que ficar negociando para sair da cama, para ir para lá as pessoas que você não gosta. Isso pode ser um fator que está fazendo você suprir no bem material algo que você ainda não teve a certeza se você está bem lá ou não. Você não está satisfeito, você não está à vontade. É apenas uma ponta do iceberg. É um momento de reflexão. Então, se você está tolerando, odiando a sua vida laboral que você tinha ali, eu creio que isso vai valer a pena você estar aqui conosco hoje. Porque pode virar algumas golden keys, que eu costumo dizer, algumas chaves de ouro, pode aí fazer algumas conexões. Talvez não agora, para você que está aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você pode não ter essas fichas caídas agora, mas pode fazer reflexões a partir de agora. Isso é que é o legal. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas você não precisa responder para mim, nem escrito, né? Mas eu quero que você me responda sim daqui uns 6 meses. Você pode achar isso meio maluco, mas como? Você vai escrever aqui no meu direct message. Eu queria que você colocasse essa resposta, porque talvez essa pergunta que eu vou fazer agora, você já respondeu para si mesmo de várias formas, mas sempre com a mesma maneira, com a mesma visão. O seu cérebro já está acostumado com a sua própria resposta. E isso não é legal. Então não é a primeira resposta que eu gostaria que você desse para você mesmo e depois para mim. Eu gostaria que você fizesse as reflexões. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: levasse ao seu consciente
e raciocinasse durante algumas horas, alguns dias e olhasse ao seu redor, tentasse transpor do seu background, das suas ideias, das suas convivências pregressas, e aí você vai chegar a essa conclusão do que eu vou dizer agora. A minha pergunta é, você está pronto para escutar? Dá um ok aí para mim se você está pronto para escutar. A minha pergunta que eu vou fazer é uma pergunta de $1 milhão. É uma pergunta que pode mudar a sua vida a partir de coisas simples. Que eu costumo dizer, se você faz as perguntas certas para você, você vai ter as respostas certas também sua. Isso é que é importante. Então, ótimo. A pergunta que você vai responder para você mesmo daqui um tempo, e depois você vai escrever para mim o que isso mudou daqui 4, 5, 6 meses. Você vai mandar aqui uma mensagem para mim no próprio Instagram. Como você define o sucesso? O que é o sucesso para você? Eu repito, talvez, isso é uma pergunta muito simples. Às vezes é aí que está a resposta, mostrando como que está a sua performance hoje. Se você não tem isso muito claro e muito bem desenhado para você, você não está atingindo o sucesso, ou você está atingindo o sucesso ao seu modo de ver. E às vezes não é um modo de ver muito clarificado, muito lúcido, você está vendo ele meio opacificado. Por isso que não é a primeira resposta que a gente tem que dar para nós mesmos e nem tampouco para mim. Isso é para você fazer a sua reflexão. É essa que é a sacada que eu gostaria que você levasse a seu nível consciente, aqui ao seu Einstein cerebral, que é na região do córtex frontal esquerdo aqui que a gente fala. Então essa que é a maneira que eu gostaria que vocês começassem a raciocinar com relação ao que é o sucesso. Então, isso aqui é interessante porque você vai começar a ter métricas como que está todos os seus pilares da sua vida, na sua parte acadêmica, da sua parte intelectual, que eu quero dizer, da sua parte financeira, da sua parte de relacionamentos, da sua parte social, da sua parte da servitude. Tudo isso está relacionado com sucesso em cada pilar, de acordo com a resposta que você agora vai ter de uma maneira muito mais detalhada e minuciosa, porque você está levando isso a um outro patamar de raciocínio. Talvez algo que ainda você não tinha levado nesse sentido a essa conotação. Então nós temos que fazer essas perguntas para nós mesmos e mover nesse grande jogo das conquistas, né? Seja ela de qualquer esfera, inclusive também a riqueza, a questão material, porque nós não fazemos fotossíntese, né? Nós vivemos, nós temos que produzir e trocamos a nossa atividade laboral por bens, seja alimentos, seja um vestuário, seja roupa, seja um meio de transporte. Eu não estou falando que isso não é relevante, mas o que nós estamos discutindo aqui é que tem algo muito mais relevante como prioritário para que a gente comece a ter esse grande jogo da vida que eu coloquei. Então aqui está os vários ambientes, inclusive quem já esteve conosco sabe desse pilar. Nós temos várias, essa roda, essa rosa, ou esse catavento, ou essa roda da vida. Uns falam em 9 pilares, outros falam 11. Eu gosto de trabalhar com 11, mas aqui acabei não colocando o diapositivo de 11. Mas nós estamos nesse núcleo, como se fosse dessa rosa, dessa margarida, para quem está nos acompanhando aqui no Instagram. Para quem está no Facebook ou no YouTube, nós não temos como disponibilizar essa imagem, infelizmente. Mas nós estamos aqui mostrando que nós estamos no centro e nós estamos rodeados de ambientes. E esses ambientes é que nos faz, de maneira mais ou menos, termos energia para um lado performarmos um pouco mais ou darmos mais atenção em determinado pilar ou ambiente, que é isso que a gente está colocando aqui nesse diapositivo, e isso está intimamente relacionado, tem uma amálgama entre eu e esses pilares, que são nossas crenças, os nossos valores, os nossos backgrounds que nós recebemos lá dos pregressos da nossa infância e que nós carregamos hoje, às vezes inconsciente, uma performance que nós temos em casa, uma performance que nós temos com pessoas, uma música que eu escuto ou a maneira que eu me comporto em determinados locais pode estar relacionado com isso, com a minha crença, com os meus valores, com os meus relacionamentos que eu tive do passado, nessa nossa formação da parte
emocional e racional, e fica isso muito forte. E é esse lado aí onde eu coloquei uma estrelinha. Então, quando eu falo nisso, nós temos que pensar sempre de maneira sistêmica. E o sistema que eu falo é esses pilares, esses ambientes. E hoje nós estamos dando ênfase preponderantemente no pilar que é da riqueza, que é dos bens materiais, que isso faz parte da performance humana, sim. A gente tem que pensar nele. Então, muitas pessoas, às vezes, o que acontece? Elas querem mudar suas vidas, mas elas querem ter dias melhores, e todos nós estamos sempre buscando dias melhores. Mas elas são distraídas ou não possuem sequer conhecimento de que a vida não é só trabalho. A vida também não é só diversão. Ela tem outros planos, outros pontos, outras pilastras, outros ambientes que nós temos que focar para que haja um equilíbrio e essa roda da minha vida comece a girar e gire de maneira harmoniosa, não dissociada, um mais do que o menos. Porque se eu estou canalizando energia muito para o meu lado econômico, meu lado financeiro, algum ponto está sendo fragilizado, está sendo menos energia naquele local. Por exemplo, pode ser minha família. Eu estou trabalhando tanto que eu não estou não fazendo o meu papel como família, ou não estou estudando de acordo com os meus projetos, as minhas coisas que eu me dedico, ou não estou fazendo a servitude, ou não estou dedicando a parte espiritual. Então, são vários outros pontos que estão sendo fragilizados se eu só canalizo isso. Isso é um modelo, que é uma espinha dorsal para o entendimento das buscas dos dias melhores. Então, esse de fato é o raio-x da sua vida hoje. Dê notas, vê como que seria hoje a minha vida social, como é que estão meus amigos, como é que está o meu relacionamento com as pessoas, eu escuto, as pessoas me escutam, eu sou uma pessoa digna de respeito, que as pessoas confiam em mim. Isso é o seu lado social, não é só de mídias sociais, tem outro lado social. O que eu faço para servir as outras pessoas, isso é também a servitude. E assim sucessivamente. Então esse é um raio-x que a gente pode ter para ter uma ideia de como é que está o meu pilar. E o meu financeiro? Eu tenho reserva, eu estou devendo, eu estou gastando mais do que eu... Então alguma coisa está acontecendo. Se nós estamos falando isso, o problema está comigo. O problema não são os outros. O problema não é meu patrão, o problema não é meu emprego, o problema não é as pessoas que estão comigo. O problema está comigo. Isso é autorresponsabilidade. Então, o que eu poderia estar otimizando para aí sim expandir essa roda e começar a ficar de uma maneira mais harmoniosa tudo isso? É quando a gente começa a ter noções desses ambientes, aí a gente racionaliza e a gente começa a ter ações mais concretas. Pelo simples fato de ter uma percepção e uma racionalidade com relação a esses outros pilares, aonde está sendo drenado essa energia. Essa energia sendo drenada, eu tenho que estancá-la de alguma forma. Eu estou gastando mais, pagando muito juro do meu cartão de crédito. Eu estou, consequentemente, devendo ao banco, mas eu continuo gastando excessivamente, pegando empréstimo de outras pessoas, ou estou comprando supérfluo. Eu estou dando um exemplo aqui que é da maioria das pessoas. Isso é ruim. Você começa a não ter a performance no trabalho, não ter a performance como pessoa, não ter performance na sua saúde. Daqui a pouco a parte orgânica começa a sofrer, a parte psicoemocional já está abalada. E aí entra nessa roda viva, para suprir uma necessidade psicoemocional, eu começo a gastar cada vez mais. E as pessoas não têm essa percepção, não têm esse insight. E isso, infelizmente, é o que acontece. E depois chega ao extremo da coisa, que a pessoa está tão endividada que compromete família, compromete uma instituição, às vezes, ou chega ao cúmulo da pessoa fazer o quê? Até suicidar. Isso por um simples fato, simples é porque foi tomando um corpo muito maior, de não ter chamado a responsabilidade para si, ter negligenciado esse papel. Isso é ruim. Então, a gente tem que escolher aqui, portanto, o self. Eu vou deixar aqui mais um momento. O self é esse núcleo aonde nós estamos ali. E esse self é o que é o forte. Essas mudanças começam de nós mesmos. É esse pilar que nós estamos falando, que é do financeiro, ele, quando é prioritário, ele está sugando outras energias. E eu tenho que ser apenas eu mesmo, ter essa consciência e começar a fazer com que eu comece a estancar essas energias excessivas agora, que está demais no meu pilar financeiro, inclusive ao ponto de me sacrificar financeiramente,
para eu começar a ter olhos para outros pilares e aí eu vou começar pequenas mudanças. Então é assim que determina essas mudanças desse papel do self, que somos nós. E como é que nós descobrimos isso? Racionalizando, entendendo qual é o meu propósito, entendendo o que eu gosto de fazer. Será que está sendo legal? Será que andam as coisas muito bem em outros pilares? Né? É o que nós chamamos o self, é esse núcleo aqui, dessa flor que eu coloquei aqui hoje, desse catavento. Para você que acompanha aqui no Instagram, está vendo? No Facebook e no YouTube, nós depois podemos disponibilizar a você. É a arquitetura interior, é a nossa matriz, é a espinha dorsal. Então, se a gente começar a perguntar como é que está a parte social, familiar, financeira, vai mostrar. Se a gente perguntar isso para uma pessoa, ela mostra foto, ela conta história, ela conta com muita propriedade. Mas como é que a gente pergunta para nós mesmos como é que está o seu self? Como é que está você? As pessoas começam a engasgar, tem dificuldade, pessoas que às vezes, por falar de si, já tem uma labilidade emocional. Por quê? Porque não está equilibrada. E essa falta de equilíbrio, que é o cerne de tudo, estando em desarmonia, não tem como falar em performance. Tudo começa daqui, desse núcleo, para aí sim transmitir para os outros ambientes. Então a gente tem que ter uma maneira muito clara e começar a saber, olha, eu gosto de determinada coisa. Você começa a resgatar essa sua essência, esse sopro, que eu chamo o sopro divino, que está intimamente relacionado conosco, é essa amálgama aqui, que é o pilar espiritual, que é indissociado do pilar self, de nós mesmos, começar a reconduzir essa nossa trilha para a performance humana, valorando aquilo que eu mais gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá felicidade, aquilo que eu tenho vontade de estar fazendo com constância, aquelas pessoas que me fazem bem. Isso você está fortalecendo você mesmo enquanto pessoa e fortalecendo as suas habilidades, aquilo que você está tentando ainda atuar e está fragilizado, está com muleta. E isso não é legal. Você tem que reconquistar essa confiança de novo para andar não mais com as muletas, mas com as suas próprias pernas. Né? Então, é essa que é a energia desse ambiente que nós estamos falando hoje da riqueza. Ela não pode ser exclusiva nas nossas vidas. Ela pode se sustentar e ficar bem robusta por um determinado tempo. E acaba repercutindo em mais 2, 3, 4 pilares. Mas o resto, nós não temos isso muito fortalecido, não faz sentido. O sentido é começar de dentro para fora. E esse de dentro para fora é o self. Não tem como, somos nós mesmos. Essas pessoas, como nós citamos aí, até o Warren Buffett, como é que ele já fez um testamento doando 70 bilhões de dólares? 70 bi de dólares. Ele doou 30 bi só para a fundação do Bill Gates. Fora os outros 30, aquele 40, que ele já também, no testamento, já doou. Por quê? Porque é uma pessoa muito bem resolvida no seu self. Né? Mostrando que a parte financeira é importante, mas ele faz outras coisas muito mais grandiosas para ele, de valor, que aí então, que é onde a gente começa a ver esse sopro divino, é a essência de cada um que nós temos, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos ensinamentos pregressos de acordo com as nossas heranças de família, de conversas e tudo mais, que é isso que vai tornando nós cada vez mais fortes a tomar atitudes como essa de doação, ao ponto do financeiro melhorar também. Então, era isso com relação ao self, da valoração que não pode ser desmerecida. Tem que começar por ele. Então, quando nós falamos no self, nós estamos aí falando de missão, de valores, de propósitos, de visão. É aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero desempenhar. E quando você tem isso muito fortalecido, a sua chance de performar é muito maior. Porque primeiro você se conhece, você sabe o que você está querendo, você sabe o que você está fazendo. Então, esse núcleo tem que estar muito sólido, muito forte. E esse está interligado, pode ver que tudo conflui dentro de nós, porque nós estamos aí nesse centro onde todos os ambientes, então o ambiente de trabalho, o ambiente social, o ambiente financeiro, o ambiente profissional, emocional, tudo está interligado conosco mesmo. Então se eu não tenho isso fortalecido, eu não tenho como criar um caminho sólido para trilhar nos outros pilares, nesses outros ambientes que aqui nós colocamos. Deixa eu ver se tem algum comentário por aqui, eu vou ativar de novo, vou tirar aqui essa imagem. Ótimo,
Que bom. Então vamos lá, vamos seguir. É importante nós percebermos, então, dentro desses pilares aí que eu coloquei, desses ambientes, dessa flor, desse catavento, dessa roda da vida, né? Qual é a equação matemática que está te representando? Está te representando um ambiente mais positivista ou mais negativista? Se você tem essa métrica, você já sabe aonde você vai atuar de cara. Olha, eu vou mexer nisso aqui preponderantemente. Eu sei que eu tenho que trabalhar comigo mesmo, mas aqui está minando as minhas forças. Então é ali que eu tenho que observar com mais carinho, porque isso está no subconsciente, ainda não veio para a consciência, porque está lá adormecido, que eu falo, são crenças, são coisas do passado que está sendo feito involuntariamente, ou às vezes como um hábito. Então isso tem que ser mudado. Então quando começa a haver esse envolvimento de uma maneira muito mais atuante, da sua forma racional, você tem grande chance de mudar o seu comportamento e começar a performar cada vez mais e melhor, evidentemente. Essa que é a grande sacada, por você ter tido essa percepção da autorresponsabilidade, chamando isso para si, melhorando o seu self. Essa que é a base que nós temos de falar da performance humana. Então essas crenças, a maneira que nós estamos interpretando ela, é que nós vamos ver essas crenças, a nossa realidade do dia a dia nos outros pilares. Tudo está relacionado com lá atrás, lá nos background, lá nos primórdios da nossa essência, da nossa infância, é que tudo isso é que nós vamos dar valores às coisas externas. Então essas decisões, inclusive as quais nós tomamos com relação a roupas, a carros, a amizades, a ambientes que frequentamos, inclusive a definição de sucesso e a definição de riqueza, está tudo isso relacionado intimamente com esse background que nós tivemos no passado. Então não é que está certo e errado, é você só adequar e ajustar com aquilo que você acha que é plausível, que agora com a sua maturidade e o seu discernimento, você fala, olha, eu não concordo mais com as pessoas que me cuidaram, as pessoas que são meus pais, minhas mães, eu amo, eu os honro e eu vou continuar amando. E eu perdoo também se foi de uma maneira boa e intencional, positiva, que tentar fazer para mim, colocar determinados valores nas coisas e crenças, mas agora eu posso não concordar mais. Então é aí que está o discernimento para a gente ter essas métricas com mais lucidez aqui na região do córtex esquerdo, que eu quero dizer. Então isso vai decidir no nosso consciente. Então os nossos valores são os motivadores do nosso subconsciente. Então existe isso impregnado no nosso subconsciente, porque houve um marketing muito forte. E esse marketing veio da TV, veio de músicas, veio de escola, veio das famílias, seja a família de casa, seja da nossa família, de primos, de tios, de avós, etc. E de amigos de escola, amigos de vizinhança, amigos do bairro, amigos do clube, amigos da minha atividade esportiva. Então esse marketing, entre aspas, que foi colocado no meu subconsciente, e a partir daí que eu comecei a ter as minhas crenças e as minhas verdades com relação às coisas que eu vejo ao meu entorno. Então é isso que às vezes define também o que é riqueza e o que é aquilo que eu entendo de sucesso. Está aqui. Então é exatamente daí que surge esse conceito, como nós falamos aqui agora. Então tem momentos que tudo na vida está dando certo, a gente vai bem, tem outros momentos que as coisas não estão indo tão bem assim. Então se você observar, quando tudo deu certo, o emprego, o projeto, o relacionamento, isso está intimamente relacionado com os seus valores motivacionais, com aquilo que você já tem embutido no seu subconsciente, está tendo a congruência. Então para você está tudo maravilhoso, está tudo bacana. Então se você viveu numa vida em que é comum a pessoa ser endividada, é uma pessoa ser dissociada e tudo mais, você aprendeu que isso é o certo. Mas você olhando hoje, isso te dá um estalo e fala assim, não, mas parece que não é bem assim. Eu viciei isso e achei que isso fosse legal, mas eu estou pagando um preço por isso, e isso não é legal. Mas é porque isso estava alinhado com você, o que você achava. Então por que você não fazer as questões para você mesmo? São as perguntas. Se você faz as perguntas inteligentes, você vai abstrair as respostas inteligentes de você mesmo. Então você se pensar de uma maneira oposta agora, o que você irá encontrar é que você está indo contra os seus motivadores do subconsciente.
Então se estava indo tudo bem, eu estou feliz, eu estou harmonioso. A partir do momento que não está indo bem, está simetricamente oposto àquilo que você acha que é de valor. Né? Porque não é às vezes o ambiente, é a sua crença, é a sua verdade que está aqui. Pode ser o ambiente também, não estou dizendo isso. Mas uma vez você tendo a consciência de que você está tudo bem, você está autorresponsável, está tudo sob controle, aí sim você começa a questionar o ambiente. Não que o ambiente é totalmente errado, não é bem assim. Quem tem alta performance humana, primeira coisa, o problema está em si, o problema não está no outro. O problema sempre é nosso, sempre é meu. É meu, não é do outro, é meu. E aí sim, quando eu mudo, parece, né, que tudo muda. Mas não é porque você que mudou e mudou para melhor. Você agora está vendo as coisas muito mais coloridas e com gosto e com sabor diferente. E é assim que é a performance humana. Então, se você não tem essa harmonia do ambiente com aquilo que você acredita que é, você tem conflito. E esses conflitos não é legal para performance. Você só fica reclamando. Então não é legal, vai ficar sempre patinando, sempre cavando o próprio buraco. Então, e o resultado é que a sua experiência de vida está drenando essas energias. Essa energia que você está canalizando para reclamar, você para e faz a energia canalizar para o lado positivo da performance. Senão você não vai ficar avançando na sua trajetória que você está almejando, que você está sonhando. Está sendo gasto energético, gasto psicoemocional, gasto da sua saliva falando coisa que não deve, conversando com outra pessoa que não deve, conversar coisas com relação às suas metas. E aí sim você vai performar e buscar novos patamares na sua escala evolutiva, seja ela na vertical, seja ela na horizontal, na vida em torno do todo. Vocês sabem que eu sempre falo assim, né? E aqui no nosso mundo material, digamos assim, que a gente tem muito também que crescer e contribuir continuadamente. Então, às vezes a nossa vida é assim, é uma montanha russa, é uma onda do mar, são picos e vales. Então a gente tem que ter a consciência de que uma hora nós vamos estar no pico, mas uma hora eu vou estar no vale. Isso faz parte da performance humana. A gente sempre tem essa inquietude de buscar algo mais, mas eu posso ficar no meu vale transitoriamente, porque aquilo é uma experiência que eu vou ter para chegar no vale, no pico, de uma maneira mais harmoniosa e mais saudável do ponto de vista psicoemocional, com muito mais experiência. Né? É essa que é a grande vantagem de quem tem a inteligência emocional e o racional, emocional, espiritual alinhado, porque os vales eles são passageiros na vida dessas pessoas. Elas sabem que a vida não é só bonança, vai ter picos e vales. É perda de um familiar, é algum distúrbio financeiro, é a questão intimista de relacionamentos do trabalho, relacionamentos em casa, relacionamentos com família, não importa. Isso são os altos e vales, ninguém tem uma vida 100% de festividades e de bonanças, não é verdade? Então isso que vai nos inspirar para nas horas dos vales nós temos a consciência de seguir adiante, porque eu estou muito bem trabalhado, isso está muito bem fortalecido em mim e eu vou tirar de letra quando chegar esse momento. Tá fazendo sentido para você tudo que eu estou falando aqui? Coloca aí aquele emoji aí da cabecinha explodindo para quem está aqui tanto no Instagram quanto também no YouTube e aqui no Facebook. Coloca aquela cabecinha explodindo se está fazendo sentido para você, se alguma Golden Key também já virou. Coloque aí, deixa eu ver se você está entendendo, está fazendo sentido. Legal, legal. Que bom, que bacana, legal. Vamos lá. É importante então a gente ter essa consciência aonde nós estamos nesses pilares, porque aí vai ter as razões para onde eu vou otimizar a minha trajetória e vou aparar as arestas, porque é aí que está o jogo da saúde, do crescimento, da riqueza, dessa riqueza do self, não é da riqueza material que a gente está falando. Isso vai acontecer, a gente também tem que buscá-la, faz parte, mas não exclusivamente. Tá certo? Isso nós vamos estar então otimizando esses nossos propósitos, esses nossos pontos de valores e de missões, né, que a gente tem a partir do momento que a gente se conhece melhor, e aí sim nós vamos ter uma performance muito mais clara para a gente chegar no nosso objetivo maior, que é a busca desse sonho, dessa conquista que a gente sempre está querendo. Né? Então, imagine, eu quero fazer uma metáfora aqui como se fosse um DNA. Então, o que é o DNA? É uma estrutura que está dentro do núcleo da célula que nós possuímos e que tem grandes informações ao nosso respeito.
ao ponto de passar esse código genético, nós herdamos e estamos passando também esse código genético, né? Então tá ali, imagine que ela emite informações do nosso corpo físico, do nosso corpo genético. E aí, tem aquele sopro divino que eu falei, porque isso não veio do nada, né? Isso é um ato de humildade, inclusive, acreditar na suprema luz, na suprema força maior, né? E aí, o que acontece? Isso é que nos faz único, nos faz exclusivo, nos faz ter certas habilidades que outras pessoas não possuem. Cada um tem um pouquinho de diferente, nós somos únicos. Mesmo os gêmeos univitelinos, eles são diferentes. Então, esse self é essa parte que está fundida com o espiritual, que está no centro dessa roda da vida, que é onde nós temos que trabalhar. E aí eu tendo essa consciência simples, racional, olha, eu tenho que melhorar aqui no meu financeiro, ou eu não preciso ser tão ganancioso, trabalhar 16 horas por dia, 10, 15 horas por dia para comprar coisas, e não estou investindo em mim, nos meus valores, naquilo que eu gosto, fortalecendo a minha parte espiritual, fortalecendo a minha servitude e assim sucessivamente. É isso que é o grande código específico que eu quis fazer a metáfora do DNA dentro de nós. É essa essência que nós temos que nos redescobrir para quem ainda está dissociado, que está meio perdido nessa sua trajetória do caminho da performance humana. Todos nós temos o potencial e a capacidade de performar. Só precisa lapidar, ajustar algumas arestas para seguir adiante, seja com algumas ferramentas, seja com mentores, seja com professores, docentes, chame o nome que quiser. A gente sempre precisa de alguma outra pessoa, uma pessoa que já trilhou esse caminho, uma pessoa mais experiente em algum pilar que eu queira trabalhar, que me dá algum norte. E aprende-se junto. Isso é que é importante. É um ato, sim, de humildade. A gente aprendeu a andar caindo, tropeçando. Aprendemos a falar errando também. Aprendemos tabuada errando. E a performance humana, o que não pode é continuar errando, porque senão eu fico eternamente num platô. Eu tenho que tentar galgar. Eu tenho que sair da minha inércia. Eu tenho que tentar essa ousadia. Que algumas paralisias, algumas atitudes de congelamento que faz com que a pessoa não tenha ação, pode estar relacionado com crenças, com limitações, com crença inclusive de capacidade, de merecimento, ou o outro, que a gente chama a base dessa pirâmide, que é a sua crença de identidade. Então isso às vezes está repercutindo no pilar financeiro. Eu tenho que me afirmar no meu financeiro, comprometendo o que for, porque eu não tenho uma identidade autoconstruída. Ou minha identidade foi esmiuçada, foi dilacerada. Aonde eu preciso trabalhar então? Então está buscando fugas, o escapismo. E isso não é legal. Mas se eu tenho a consciência disso, isso já é um grande passo. Se isso já te sensibilizou, ou isso te fez já pensar em alguma coisa, alguma chave já começou a rodar aí dentro do sistema nervoso central aqui, da nossa cachola, do nosso cérebro, para fazer esse despertar para a performance humana. É isso que é legal. E isso vai fazer com que essas fortalezas que nós temos, das nossas habilidades, dos nossos talentos, elas se afloram ainda mais para nós aí sim buscarmos uma nova trajetória com relação ao que nós estávamos adotando até aquele momento. Como é que estão aí? Tá tudo bem? Coloca a cabecinha de novo aí se está fervilhando, se fez uma roda aí, você que está aqui no YouTube, você que no Facebook, aqui no Instagram, que legal, eu espero estar aqui contribuindo com você. Obrigado novamente pela companhia e pela minha carona que vocês estão dando aqui. Legal, Adriano, bacana, que legal. Então, se você não sabe de fato o que você está querendo, você não tem como optar em outros locais para você seguir adiante, porque está tendo uma dissociação. E a pessoa de performance, ela só performance quando está o alinhamento. Se está alguma coisa ainda não alinhada, pode performar, mas performa a desejar ou performance com muitas dores, em atropelos, em muitos sofrimentos, não só seu físico, emocional ou comprometendo outras pessoas, o que é pior, Que legal, que legal.
Espero estar ajudando, que bacana, é isso aí. Então as pessoas hoje elas estão atordidas, angustiadas, perdendo energia e não chegando numa performance da vida extraordinária. Nós temos sim que atingir o extraordinário, não é a vida média, mediana, medíocre. O extraordinário está aí para todos degustarmos. Só basta nós termos olhares para isso. É muito fácil falar e tudo mais. Ninguém está falando que não é que é extremamente fácil e que também é fácil, mas tem que ter esse discurso lateralizado e vamos partir para ações. Aonde começa a minha ação? Comigo mesmo. E o que eu tenho que fazer para ter essa vida extraordinária? Você, no fundo, sabe o que tá faltando. Você sabe aonde precisa ser otimizado. Se não sabe, peça ajuda. É o momento adequado de ter um ato de humildade, também procurar ajuda. Ajuda na esfera que você está querendo. Isso é interessante. Então comece a investir no self e você vai começar a ter repercussões energeticamente falando em todos os outros pilares, não dando ênfase preponderantemente no trabalho para que o dinheiro ou a repercussão disso vá girar a sua roda, que não vai causar muitas dores e é ali que está drenando totalmente a sua energia. No self você pode redesenhar toda a sua roda sistêmica, você vai se reencontrar, é o reencontro consigo mesmo. Há quanto tempo que você não reencontra consigo mesmo? Há quanto tempo? Isso é forte, isso é profundo, porque às vezes nós já nos desistimos de nós mesmos, o que é pior, estamos no efeito manada, ou deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é viver, isso é sobreviver. Nós temos que ser os protagonistas da nossa história. Não é do efeito manada, tá todo mundo ali, é ali que eu vou. Não, tá todo mundo ali, mas eu não vou ali, porque ali não é o meu ambiente. Eu posso ter a opção disso, por que não? Quem disse que não posso? A gente opta por tantas outras coisas, por que eu não posso optar com a minha performance humana para ser melhor? Começar a investir em mim mesmo, ou dormir mais cedo, acordar mais cedo, ler um livro, economizar, investir em mim em cursos online, em lives que me interessam, que me vai trazer benefício pessoal inicialmente para depois eu doar isso para outra pessoa. Doar de conhecimento ou de atitudes, de ações na minha empresa, na minha casa, no meu comércio, aonde quer que seja. Isso é que é legal. Isso é performance humana. As pessoas não são egoístas. As pessoas que vivem performance humana não são egoístas. De jeito nenhum. Quem busca a performance humana sempre está ajudando um ao outro. Quem está no patamar acima puxa aquele que está no degrau abaixo, quem está abaixo está puxando o outro do de cima. E assim essa grande corrente, esse grande exército do bem que eu costumo dizer. Isso é fantástico. Então primeiro foque naquilo que lhe traz felicidade, depois na sua saúde, lógico, tudo é intimamente ligado, mas aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz, aquilo que você esqueceu há tanto tempo. E se você parar para pensar agora, isso você vai rememorar os seus tempos de infância, os tempos mais nobres, mais bonitos, despretensiosos. Era andar de bicicleta, andar de carrinho, soltar uma pipa, brincar de boneca, brincar de fazer comidinha, brincar na rua de amarelinha para quem é desse tempo e tudo mais, ou videogame para os mais modernos, para os tablets, não importa, mas fazer algo que te dá prazer, é o encontro consigo mesmo. Isso é que é legal. E aí sim, não que a gente tem que jogar a toalha. Você está falando coisas aí sem pé, sem cabeça. Não estou. Observe as grandes corporações hoje em dia, o Google, Airbnb, Facebook, a própria Apple. Os ambientes corporativo deles para dar assistência para os colaboradores, tem uma coffee shop lá gratuita, tem sofá, tem biblioteca, tem mesa de bilhar, videogame, tudo lá para confraternizar, mas é no fundo para a pessoa se reencontrar, para as ideias fluírem. Você relaxa, você desconecta, você respira, você ativa o parasimpático, você muda toda a sua bioquímica. Para quem já sabe que está aqui com a gente, toda a cascata hormonal no corpo ela é modificada, porque você está fazendo aquilo por prazer, com aquilo que você gosta, e você performa muito mais no seu trabalho, torna-se mais criativo, inclusive, fazendo simples coisas que você gosta. Por exemplo, não dá para você levar o videogame para o trabalho, perfeitamente, mas você pode levar uma imagem que te rememora aquilo, um adesivo, uma caneta, qualquer coisa, um logo no seu descanso de tela do computador, que te faz rememorar algo que te dá prazer, uma paisagem, andar descalço,
o que quer que seja. Então, isso é que é interessante, você sempre fazer esses links de algo que te dê prazer e te traga felicidade. E mais do que isso, exercê-la, tirar um tempo para você. Há quanto tempo que você não se dá o privilégio de ter um tempo para você? Há quanto tempo você não se dá um abraço? Um abraço. Um abraço. No meu ritual da manhã, que eu faço isso há 3 anos consecutivos, é 1 hora o meu ritual do acordar. Nesse ritual do acordar, eu me abraço todos os dias. Todos os dias eu dou um abraço. Muitas pessoas se emocionam inclusive nos nossos cursos presenciais, com relação a essa temática. A gente explora ela um pouco mais. Porque há anos não se dava um abraço. E isso dói. E isso está relacionado com a sua performance. Às vezes, muito gritantemente, com a sua crença de identidade. Você deixou ela ser apagada. Essa luz, esse sopro divino, ela está ali uma labareda muito fraca e precisa ser encandecida de novo. E tá aí, tá nas suas mãos. Começa com um ato muito simples. Dê um sorriso para você no espelho e você começa a performar. Parece uma coisa que você pode não concordar, mas por que não tentar fazer diferente? Se você fez tudo isso igual até hoje, tenta fazer algo diferente, depois você entra em contato comigo, você escreve, você coloca o seu depoimento, eu tenho certeza que vai ser diferente. Tenho certeza. Então, você precisa focar nessa felicidade, saúde e depois na riqueza. A riqueza vai vir, a riqueza de bens materiais que nós estamos falando. Então, o jogo não é só da riqueza material. Isso é só um fracasso, se focar só nisso. Por isso que as pessoas estão fracassando, as pessoas estão padecendo, porque a prioridade delas está sendo o dinheiro, está sendo trabalhar para pagar dívidas, pagar contas continuadamente. Isso é um ciclo que não vai acabar. Eu tenho que cortar isso, isso começa comigo, a racionalização disso. Aonde? Vai doer no começo, mas depois você vai desfrutar isso a longo prazo de uma maneira muito mais prazerosa, porque você está sem dívida, tá sem a preocupação e a sua performance está muito melhor, porque você antes vivia só para sobreviver, você não estava vivendo. Então você tem que focar primeiro nesses quesitos de que é prazeroso, a sua felicidade está relacionada com aquilo que você gosta. Quando você começa a fazer esse paralelismo, algo começa a mudar em você, como nós falamos na questão neuroendócrina hormonal. Isso vai te dando uma fisiologia corporal diferente, uma fisionomia diferente, uma expressão facial diferente, os ombros mudam, tudo muda, e aí você começa a mudar a sua performance. Por incrível que pareça, você pode não concordar, a neurociência prova tudo isso. Nós já falamos em outras lives aqui, inclusive nós temos um curso online sobre isso, sobre a essência do sucesso, sobre a ótica da neurociência. Um curso de mais de 4 horas que nós gravamos, e inclusive já está na Hotmart, que nós estamos lá, né, que é aonde tem esse curso. Então, mostrando que a neurociência tem todo esse arcabouço de sustentação para nos balizar o que eu estou falando aqui. Então tente fazer algo diferente. Aquilo que você nunca fez, comece a fazer a partir de agora com esses pequenos exemplos que nós demos aqui até agora, tá bom? Isso vai te fazer mais forte emocionalmente, vai te reconstruir e fazer indiscutivelmente você performar melhor. Crie uma lista de 10 coisas que você mais gosta de fazer, né? Seja ela coisas que você gosta de fazer gastando dinheiro, e seja coisas que você gosta de fazer que seja gratuito. Andar descalço, ir na fazenda, contemplar uma paisagem, escutar um canto de pássaro, escutar uma música, né? Algo interessante. E olha, se a gente perguntar isso para um adolescente, para um jovem, ele vai pontuar 100 rapidamente. Rapidamente ele vai pontuar 100. E por que a gente pontua ali 5, 10? Porque nós estamos focados preponderantemente na questão do dinheiro e do financeiro. Não estou falando que isso não é importante, mas estou falando que o foco preponderante está sendo aí. E isso não é legal. A prioridade não é o dinheiro faz parte da vida, mas não pode ser a prioridade. A prioridade é essa essência que nós estamos falando do self. E a partir do self, que é o núcleo, a espinha dorsal, tudo começa a performar melhor. Tudo, inclusive você tendo a paciência de que naquele momento você não tem dinheiro, ou que você tem abundância, e que você agora vai fazer o quê? Uma doação, uma servitude, como Warren Buffett fez, como nós comentamos aqui. Então a prioridade é você fazer as coisas que te dá prazer, as coisas que você rememora os bons momentos vividos com qualquer pessoa que você já experienciou. Aquilo vai
te incorporar aqui nas conexões cerebrais novos ativos de conexões, de sinapses que a gente fala, ou ainda reativar aquilo que estava adormecido tempos lá atrás, porque foi épocas da infância, épocas da adolescência. Então a prioridade é focar nesses talentos, nessas forças, nessas habilidades e nesses momentos que teve prazerosos, para resgatar essa essência do self. É assim que começa. É uma ferramenta, pode ser simples, mas ela é de grande valia e tem fundamento científico pela neurociência, o que eu estou falando aqui. Tá certo? Então desenvolver essa estrutura que a gente está aqui dando ênfase do self é aonde vai fazer com que a roda sistêmica ela fica mais equânime, fica mais as energias distribuídas harmoniosamente e ela começa a girar, daqui a pouco ela pega velocidade e ninguém segura. Isso é alta performance humana. Isso é que as pessoas devem buscar e que as pessoas que têm interesse nessa temática faz cotidianamente, né? Coloque aí uma cabecinha se você está realmente entendendo. Eu espero que esteja sendo legal. Você que está aqui no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram com a gente, obrigado mais uma vez. E essa trilogia da felicidade, saúde e riqueza, ela tem que ser, de certa forma, integrada harmoniosamente, porque senão não há performance, né? Isso é que é legal, essa felicidade, saúde e riqueza, se não for trabalhado continuadamente, ela tem os seus momentos de interseção, elas não podem ser separadas, mas se houver uma prioridade, eu começo a trabalhar com aquilo que me dá prazer, aquilo que me deixa feliz, cuidando da minha saúde, a parte financeira vai performar. Pode demorar um pouquinho, pode começar a ser aos seus olhos de uma maneira muito lentificada, mas lembre-se, a gente, para atingir uma grande caminhada ou chegar ao final de uma maratona de 42 km, 195 metros, nós começamos com o primeiro passo, começamos com treinamentos. E é a mesma coisa aqui, são treinamentos, porque tem que mudar hábitos, tem que mudar crenças, tem que mudar, às vezes, crenças de merecimento, e isso é com o tempo. Então, portanto, essas modalidades que nós colocamos aqui hoje, podem ganhar mais automaticidade a partir do momento que isso torna racional e a gente vai exercitando cotidianamente, diuturnamente. Porque as mensagens hoje que nós estamos emitindo pelo nosso ambiente ou recebendo do nosso ambiente, elas foram plantadas lá atrás e nós estamos colhendo hoje. Então, se eu quiser fazer mudanças para o futuro, eu tenho que começar agora as minhas atitudes de mudanças. Então, eu mudo o meu dia, consequentemente eu vou mudar a minha semana, vou mudar o meu mês, vou mudar meu ano, consequentemente eu vou mudar a trajetória da minha performance de vida. Então, o que eu ganho no meu dia a dia, eu vou ganhar ao longo da minha vida, da minha trajetória. É isso mesmo, temos aqui até um poema de Cora Coralina. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces e recomeça. Cora Coralina, Dr. Gaudiano, obrigado pelas sábias palavras aqui da poetisa Cora Coralina, goiana, de Goiânia, né? De Goiás Velho. Muito bem. O grande problema é que a gente falando disso, a gente pode incluir também na sabotagem. E aqui eu quero colocar o penúltimo diapositivo, que nós temos um tempinho aqui, que é o mapa da consciência. Olha que aqui foi até já trabalhado cientificamente as palavras que nós usamos no dia a dia, né? Ou até mesmo nossos sentimentos de forma logarítmica, e isso intimamente relacionada com expansão ou contração de consciência. Isso está relacionado com performance humana. Quando a gente pensa em iluminação, em paz, alegria, amor, eu expando a minha consciência. Consequentemente, eu estou mais receptivo e também tenho mais doação, eu performo melhor. Quanto mais culpa, mais raiva, vergonha eu começo a comunicar ou falar ou manifestar isso, mais contraído na minha consciência eu fico, consequentemente eu afunilo isso, ao passo que lá em cima tem um funil grande e aqui a boca do funil, e aqui embaixo, se vocês observarem, a métrica logarítmica vai diminuindo, e isso está relacionado com performance humana. Eu sugiro você a tirar uma foto desse mapa da consciência, é muito legal. Se você quiser ir mais a fundo, depois dá uma estudada sobre isso.
poste, você vai estar reafirmando o conhecimento, marque a gente também, vai ser uma honra depois também estar ajudando outras pessoas, né? E aqui também, para quem já não teve, os ambientes que nós colocamos. E aqui, para finalizar, eu queria colocar o foco apenas no pilar financeiro. Ele vai consumir energia em excesso, vai suprir um vazio existencial, ou que já existe esse vazio, ele está sendo apenas maquiado, porque não está sendo bem trabalhado esse self. Otimiza apenas um pilar, ou quiçá uns 2, 3 dessa roda que nós colocamos, e tem um efeito negativo a longo prazo, como nós falamos, seja na performance da família, seja na performance espiritual e assim sucessivamente. Por quê? Porque tem muita energia só em um pilar, e esse pilar da roda da vida tem que ser distribuído do ponto de vista energético. Então, era assim que eu gostaria de finalizar esse nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha gostado, você que está aqui no Instagram, você que nos acompanha aqui no YouTube e também no Facebook. Legal, hoje estamos nas 3 mídias. Convido você que está aqui com a gente, entrar no nosso grupo de Telegram, convide outra pessoa também para as próximas lives, marque essa pessoa. A gente sempre está colocando temas muito interessantes com relação à performance humana, e eu espero que você tenha abstraído muitas informações, tenha rodado algumas Golden Keys aqui, e que isso seja útil na sua vida daqui para diante. Tá certo? Muito legal, bacana, fico feliz de vocês terem gostado, que legal, bacana, muito legal. E reafirme esse conhecimento falando verbalmente, ou você passando esses conceitos que nós colocamos aqui para outra pessoa, porque isso vai estar fazendo com que novas conexões venham a surgir aí na sua cabeça, e você, de certa forma, está mudando um hábito para performar cada vez melhor. Tá certo? Eu fico por aqui, um grande abraço para você que está aqui no Instagram, para você que está no YouTube e no Facebook, meu muito obrigado, nos veremos e na próxima semana. Tchau!